vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz, ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Depois ouvi, do templo vinha uma voz forte, que dizia aos 7 anjos: vão, despeje pela terra as 7 taças do furor de Deus. Saiu o primeiro anjo e despejou a sua taça na terra, e todas as pessoas que tinham a marca da besta e todas as que adoravam a imagem da besta ficaram com o corpo cheio de úlceras malignas e dolorosas. O segundo anjo despejou sua taça no mar, e o mar virou sangue, como o sangue de um morto. E todos os seres vivos do mar morreram. O terceiro anjo despejou sua taça nos rios e nas fontes, e os rios e fontes viraram sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: justo és tu, aquele que é e que era, ó Santo, porque julgaste essas coisas. Essa gente derramou o sangue de santos e profetas, e tu deste a eles sangue para beber. Eles merecem isso. Ouvi então a voz do altar: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo despejou sua taça no sol, e o sol recebeu permissão de queimar os homens com fogo. E os homens ficaram tão abrasados com esse calor intenso que começaram a blasfemar contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Mas não se converteram para dar glória a Deus. O quinto anjo despejou sua taça sobre o trono da besta, e o reino dela ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor, blasfemaram contra o Deus do céu por causa da dor e das feridas, mas não se converteram de sua conduta. O sexto anjo despejou sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou e os reis do Oriente ficaram de caminho livres para atacar. Nessa hora, eu vi da boca do dragão, da boca da besta e da boca dos falsos profetas saírem 3 espíritos impuros, que pareciam sapos. São espíritos de demônios, fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra no grande dia da ira de Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como um ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e não deixar que vejam sua vergonha. Então os espíritos reuniram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo despejou sua taça no ar. Nisso saiu uma voz forte do templo, dizendo: está realizado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Desde que o homem apareceu na terra, nunca tinha acontecido terremoto assim tão violento. A grande cidade se partiu em 3 pedaços, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou então da Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor de sua ira. As ilhas fugiram, as montanhas desapareceram, caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedras com mais de 30 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa dessa praga de granizo, pois o seu flagelo é muito grande. Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos juntos para estudarmos o Apocalipse de São João. Já estamos na reta final para concluir nosso estudo. Estamos no 28º encontro. Como vimos, então, nós estamos lendo neste encontro o capítulo 16
do Apocalipse. E aqui nós temos, né, que cuidar um pouco para não fazer uma leitura ao pé da letra. Se for fazer uma leitura ao pé da letra, querer interpretar a partir disso, nós achamos que Deus é injusto. Porque aqui fala de muita destruição, fala de muitas mortes, mortandade, violência, tudo provocado pelo próprio Deus. Olha, se a gente fosse fazer isso, vamos dizer que o nosso Deus é um Deus vingativo e um Deus injusto para com a vida das pessoas. Então não é isso. Por isso que nós temos que saber interpretar, entender um pouco o que está sendo feito. Nós já falamos desde o começo que o Apocalipse, João está fazendo uma releitura do Antigo Testamento. E aqui vai falar então das 7 pragas do Egito. Vai falar lá no Egito foi 10 pragas, mas no Apocalipse João faz uma releitura de 7 pragas. Está falando então do julgamento final. Toda a literatura bíblica no Antigo Testamento, os profetas falavam e o povo esperava. O dia da vingança de Deus. O termo vingança, para nós falarmos disso hoje, parece que é algo muito difícil. Mas para o povo que seguia a lei do talião, antes de Jesus existia a lei do talião. Tudo o que você faz de mal, você pode receber de mal. Essa é a lei de talião. Jesus veio e combateu isso. Jesus falou do amor. Se o teu irmão faz alguma coisa contra você, você não deve fazer a mesma coisa que o teu irmão. Por isso que veio o perdão, ao ponto que Jesus fala de dar a própria face para ser batido. Aqui então essa leitura do Apocalipse, eles ainda estão fazendo uma releitura do Antigo Testamento a partir da lei do talião. E se dizia o dia da justiça de Deus, ou o furor de Deus, a ira de Deus. Então a interpretação seria o dia do julgamento. Deus vai voltar e fazer justiça. E justiça é diferente de castigo. O castigo é como você não teve tempo de se converter, você não teve tempo de se defender. Isso é castigo. A justiça não. A justiça você tem um tempo para se arrepender, se converter e praticar o bem. Então isso que João está falando. O povo que está nas comunidades cristãs esperavam essa justiça de Deus, esperavam a vinda de Jesus. Por isso, quando fala aquele que é, aquele que era. E aqui no Apocalipse já não fala muito mais daquele que vem. Por quê? Porque para João, para a comunidade, Cristo já veio. Cristo está glorificado junto de Deus. É isso que nós vimos nesse estudo do Apocalipse. Cristo glorificado junto de Deus, ele vai fazer justiça. Então é isso, chegou o dia da ira, da justiça. Então Cristo já está presente. Então aquele que era, aquele que é e aquele que faz a justiça. Então João vai falar dessas 7 pragas e essas 7 pragas vai atingir toda a humanidade, toda a terra. Olha que interessante, né? O primeiro versículo, então, diz: o mundo de cima manda derramar as 7 pragas sobre o mundo de baixo. Então, haverá justiça. Nós estamos falando como se fosse castigo, mas não é, é justiça. Então, quem fez o mal será julgado. E aí vem, então, as pragas que vai ser derramada em forma de ira, do furor de Deus, que seria algo que está dentro de um cálice e os anjos vão sair jogando esse cálice sobre as realidades da humanidade. E nós temos aqui, então, essas 7 realidades. As primeiras 3 pragas, então, vai cair sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e as fontes. Então, quer dizer, tudo onde se habita pessoas serão, então, contaminados e eles serão exterminados. O julgamento é isso, é exterminar o mal, exterminar os injustos. Esse seria o julgamento. Jesus disse da condenação. Os que praticaram o bem vão receber a herança de Deus. Os que praticaram o mal vão receber a condenação. E depois disso não haverá mais tempo de arrependimento. O julgamento é isso, igual uma sentença judicial. O juiz decretou, você vai ter que pagar ou você vai preso. Aí não tem mais. Depois do decreto, então, não há mais esperança de se libertar ou se salvar.
O intervalo litúrgico, depois das 3 pragas, o versículo 5 e 7, há um intervalo litúrgico que interpreta essas pragas, então, como nós lemos e vocês foram vendo. O versículo 8 e 9, a 4ª praga é derramada sobre o sol. Então, não é só sobre a terra, o mar e as águas, é sobre o sol. O sol queima, o sol causa úlcera, o sol causa ferida, porque a praga foi derramada no sol e as pessoas sofrem com isso. O versículo 10 a 14 e depois o 16 fala da 5ª e a 6ª praga, que vai ser derramada sobre a besta, o trono da besta, mas também sobre o rio Eufrates. O trono da besta é o palácio do rei, lá onde o rei senta e governa. Nós já falamos várias vezes que o Apocalipse está denunciando a injustiça do Império Romano e dos países que apoiam o Império Romano. São vários países que estão, então, combinados com o Império Romano, que apoiam o Império Romano, e o Império Romano, então, é o símbolo da besta do Apocalipse, e eles perseguem o povo. E nós vamos ver isso aí também no capítulo 17, muito melhor. Depois, no versículo 15, há uma fala de Jesus: ficai vigilante, para não ser pego de surpresa. Então a comunidade também lembra quando Jesus fala que o fim será um momento que ninguém sabe. Ficai vigilante, como alguém que está no telhado, quando chegar não vai dar tempo de descer. Como alguém que está trabalhando, quando chegar não vai dar tempo de voltar para casa. Então sejam vigilantes. Quem é vigilante vai estar preparado. E por final, a 7ª praga completa a destruição do Império Romano. E aí vai falar que caiu a Babilônia. Nós temos que entender a leitura do Apocalipse, era toda embasada no Antigo Testamento. Mais de 400 vezes é citado passagens do Antigo Testamento. É muita coisa, né? Por isso que João faz, então, essa releitura de toda a história, para falar que com Cristo a história chegou no fim. E agora, no Apocalipse, o julgamento, então, é a plenitude da história. A Babilônia foi o país que mais judiou dos hebreus e do povo judeu. Primeiramente, as pragas era contra o Egito. Nós lemos lá no Êxodo, nós já conhecemos a história, a saída do Egito e as 10 pragas do Egito. Depois o povo entra na terra prometida e tem prosperidade. Aí a Babilônia veio, é um país que veio e destruiu todo o império dos judeus. Matou o rei, roubou tudo o que tinha no país de bens materiais e levou muita gente escrava para a Babilônia. E aí, então, houve a desesperança do povo. E aí, a grande luta do povo, ou a grande oração do povo, era para que Deus fizesse vingança, que Deus, ele castigasse a Babilônia. E aí os profetas vêm falar, então, dessa ira, ou desse furor de Deus. Vai chegar o dia que Deus vai fazer essa vingança. Depois o povo volta para a terra prometida, volta para a sua terra, Israel, Jerusalém, reconstrói tudo, mas não tem país e não tem rei. E a esperança deles é que Deus restitui o país mandando um rei. Nesse sentido, quando eles vão fazer essa releitura contra a Babilônia agora, eles fazem a partir do que eles estão sofrendo. Não é mais o Egito, não é mais a Babilônia, mas é Roma. O Império Romano matou Jesus, o Império Romano persegue os cristãos, os seguidores de Jesus. Então, para falar contra o Império Romano, a literatura bíblica então vai simbolizar a cidade de Roma como a Babilônia. E a partir então dessa última praga que vai cair a cidade, a Babilônia, e é comparada com a mulher. É isso que nós vamos ver no próximo capítulo, no próximo encontro. Nós gostaríamos que vocês compartilhassem esse vídeo, indicassem esse estudo para outras pessoas. Todos os vídeos estão ficando aí no YouTube, no canal. Quem ainda não começou, pode começar assistindo, porque eu diria que a gente está lendo todos os textos para que a pessoa possa continuar seguindo, né? Nem precisa ler na Bíblia, pode ler realmente só assistindo o vídeo. Compartilhe então, chama outras pessoas para curtir, para assistir e para fazer esse estudo também. Então, ok que você está gostando aí com um joinha para nós e se inscreva se alguém não se inscreveu ainda no canal. E comente
participe conosco e mesmo no grupo do WhatsApp você pode também mandar sua pergunta ou se inscrever, participar do grupo que nós temos ali estudando o livro do Apocalipse. Em breve nós vamos começar também a estudar a novena do Natal, vamos parar o estudo do Apocalipse, vamos começar a novena, mas depois, no próximo ano, nós vamos continuar fazendo até o final, até o último capítulo 22 do Apocalipse. Deus abençoe você, seus encontros, suas famílias e até o próximo.